Assim. Lucas 10, verso 38. Vamos ler juntos. Eu vou ler na revista e atualizada, que é geralmente a versão que eu leio a Bíblia. Se puder colocar no telão dos lados, a gente consegue acompanhar. Lucas 10, verso 38. O médico amado, né? Lucas é conhecido como médico amado. Diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os seus ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Esse povoado aqui, num caminho que Jesus estava seguindo, chama-se Betânia, onde Lázaro, Marta e Maria moravam. Betânia é um lugar perto de Jerusalém, dá uns 3 quilômetros, dizem que é ali perto do Monte das Oliveiras, onde nós passamos lá, e um dia você vai também, em nome de Jesus, glória a Deus, e eu vou de novo, aleluia. E é interessante porque ele está nesse caminho, e ele entra nesse povoado, e ele se encontra com pessoas que ele começou a travar um relacionamento mais profundo. Lázaro, Marta e Maria. E é interessante que Marta o convida, o hospeda, e Maria está aqui agora aos seus pés. Marta que o convida, o recebe, mas Maria que escolhe a boa parte. É interessante, né? Lógico que existem características de pessoas, tem pessoas que demonstram carinho, amor pelo serviço, e tem várias maneiras de demonstração de amor. Mas o interessante é que Maria ficou como um exemplo para nós de alguém que deseja e arde o seu coração pela presença, por estar próximo de Jesus, que é o que nós devemos ter também. Porém, o nome Maria, quando a gente olha lá desde o Antigo Testamento, o nome Maria vem do Antigo Testamento, que é Miriam. Miriam era irmã de Moisés. Só que o nome Miriam, ou o nome Maria, não é muito legal. É um nome que diz rebelião. Então o nome Maria tem um significado pesado, rebelião. E nós temos algumas Marias aqui na Bíblia, não que agiram com rebelião, mas Marias, né? Como a Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, uma mulher lá de Magdala, Maria, irmã de Lázaro, que a gente está falando aqui, Maria de Clopas, a mãe de Tiago, o menor, Maria, mãe de João Marcos, irmã de Barnabé, Maria, uma cristã romana, que Paulo dá uma saudação a ela. Mas o interessante é que ainda que esse nome seja um nome de peso e às vezes negativo, nós temos também a história desse nome revertido, porque pela Maria, mãe de Jesus, aquilo que era a rebelião dos homens contra Deus, nosso afastamento, através de uma mulher que achou graças aos olhos de Jesus, veio o Salvador que transformou essa realidade. Então Maria não é mais esse nome com sentido de peso, mas ela transforma essa realidade daquilo que era rebelião contra Deus. Ela é o instrumento de Deus para trazer a salvação, a comunhão, de volta a um relacionamento com o Pai. E é interessante que Mateus fala sobre isso. Ora, diz assim o texto, capítulo 1, verso 18 e 21. Ora, o nascimento de Jesus foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem o que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito. No verso 21 diz assim: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Aquilo que era uma rebelião contra Deus,
pela mulher, que o seu nome é rebelião, tem o significado de rebelião, veio a restauração da comunhão. Isso significa que independente do nome que nos deram, independente das circunstâncias que nós nascemos, Deus pode transformar aquilo que era outrora ruim em algo poderoso para a glória do nome dele. Assim há de ser sobre a tua vida, em nome de Jesus. Aquilo que foi ruim, aquilo que estava mal, será transformado pelo poder do Evangelho, em nome de Jesus. Outra coisa que me chama também a atenção nessas Marias, é essa Maria que eu citei, que é aquela que a gente já ouviu tanto falar, que é a irmã de Marta, Maria, essa irmã de Lázaro também. E eu queria pensar com você a respeito disso. Eu coloquei como tema da mensagem, atitudes que tocam o coração de Jesus. Quais atitudes? E Maria, ela tem muitos exemplos de atitudes que chamam a atenção, que despertam a atenção de Jesus. Um nome que outrora era de afastamento, se tornou um instrumento de reconciliação, e é também alguém que pela atitude, ela consegue alcançar a Jesus, tocar a Jesus, o coração dele. E é isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. Lucas capítulo 10, o verso 39, ele diz assim: tinha esta uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Ela quedava-se, ela se colocava prostrada aos pés de Jesus para ouvir o que ele ensinava. O primeiro ponto que eu quero compartilhar com você a respeito das atitudes que tocavam o coração de Jesus, de Maria, é justamente esse: ela escolheu ouvir a Jesus. Eu sei que são coisas muito simples, mas é muito interessante quantas vezes a gente recebe uma comunicação e aquilo na realidade não entra em nós. A gente escuta algo, mas a gente não deu voz àquilo. Maria, ela entendeu a importância de estar aos pés de Jesus. Eu não sei se você já percebeu, eu tenho falado muito a respeito disso, porque a nossa vida, ela vai avançar a partir do momento que as palavras de Jesus direcionem a nossa vida. Que quando nós ouvimos a sua voz e nós colocamos diante dele para cumprir a sua palavra, as coisas vão acontecer diferentes na nossa vida, no teu casamento, na tua família, na tua empresa, nos relacionamentos, na área qualquer que você estiver convivendo, vivendo, ela será transformada se você ouvir a voz de Jesus. Ela escolheu, é uma decisão, ela escolheu ouvir. Eu sei que a gente pode ter escolhas diferentes para tantas coisas, mas para ouvir a voz de Jesus, nós precisamos ser mais assertivos, porque ela larga tudo, ela abandona coisas que para ela era supérfluo, diante daquilo que era estar diante do Senhor. Para ela isso era importante. Na realidade, eu não estou dizendo que as outras coisas não são importantes, que o seu trabalho não é importante, que a sua família não é importante. Lógico que são importantes dentro do grau de centralidade que a gente tem na nossa vida, mas a gente precisa aprender que existem coisas que essas demais que estão ao redor só podem ocorrer se a gente conseguir sentar e ouvir a Jesus, se a gente conseguir escutar a sua voz. Ouvir a Jesus é mais importante do que tentar impressioná-lo com aquilo que a gente faz. Tem pessoas que estão vivendo hoje uma vida tentando fazer coisas para chamar a atenção de Jesus. Ele quer servir é importante, mas você vai fazer muita coisa, às vezes influenciado por demandas que você teve no seu passado. Por exemplo, na minha casa, eu vivia dentro de um contexto relacional com meu pai, onde ele sempre cobrava muito dentro do trabalho, das coisas que a gente fazia lá na sapataria que a gente tinha, e aquilo, para que eu me sentisse útil, eu precisava fazer cada vez mais. Isso foi formando em mim um tipo de pessoa que pelo fazer eu me sinto aceito. Só que às vezes a gente transfere isso para Deus.
Não quer dizer que a gente não vai fazer, mas quer dizer que a gente não pode vivenciar uma vida tentando fazer coisas para agradar a Deus, entendendo ou achando que o nosso relacionamento com Ele é pautado naquilo que a gente entrega. Não é. É pautado no amor dele para conosco, que nos resgatou antes de você fazer qualquer coisa, que te amou antes de você ter qualquer atitude. Ele não esperou você ficar bonzinho, Ele não esperou você resolver coisas para te amar, Ele te amou na condição que você estava, e a gente precisa compreender isso. Então escolher ouvir Jesus, é escolher a boa parte, é escolher entender a graça, é entender o amor dele para conosco, é entender que você precisa servi-lo, mas o servir é uma coisa secundária, aquilo que já aconteceu dentro de você, não é o servir para atrair a atenção, isso é religião. A religião precisa ofertar algo, a religiosidade precisa entregar algo para o divino, para que o divino olhe para você. Nós não estamos numa religião, nós estamos num Deus que se relacionou conosco por meio de uma entrega do seu Filho. Então você tem que entender a boa parte, e a boa parte é estar diante dele, ouvir a sua voz. Antes de fazer algo, é preciso ouvir. Eu sou ansioso, e de vez em quando eu me lasco, até mesmo mandando mensagem, coisa simples. Eu faço lá, escrevo e tal, e mando. Aí depois eu falo, cara, não li. Aí quando eu vou ler, a pessoa que já recebeu, já leu, ela diz assim, eu não entendi o que você escreveu. Porque o teclado hoje muda, eles alteram, ele manda outras coisas, manda coisas que não é para mandar, até às vezes figurinha, né? Ainda bem que tiraram. Eu mandei uma vez um cotoco pro cara, sem querer, fui mandar um sinalzinho assim, apontando para a mensagem, e mandei outro dedo. Misericórdia, irmãos, é ansiedade, né? Acho que tiraram esse cotoco de lá, não dá para mandar cotoco para os outros, entende? Então tem que tomar cuidado. Então às vezes a ansiedade faz isso, e às vezes a gente tem que aprender a ouvir, escolher essa boa parte, controlar a tua ansiedade, controlar isso que no teu passado foi forjado. Tem pessoas que vivem assim no casamento, como ele era muito exigido, ele fica tentando entregar sempre algo para sua esposa ou para o seu esposo, e é um relacionamento baseado em troca, e a gente tem que aprender a lidar com essas coisas. E às vezes ouvir é um sinal de humildade, que você não conhece todas as coisas. Eu posso ter conhecimento em uma área, mas outras pessoas têm conhecimento em outras áreas, e outras pessoas em outras áreas, e às vezes a gente não é humilde, não recebe uma orientação e uma palavra que pode direcionar a nossa vida. Quem ouve a voz de Deus não se perde no barulho da vida. Quem ouve a voz de Deus não se perde no momento de neblina, no momento de dificuldade. A voz de Deus te guia no meio do teu coração com medo, no meio da nebulosidade da tua mente, com um monte de informação e dores. Quando você é humilde e ouve a voz de Jesus, você não vai se perder no caminho que você tem. Escolha ouvir a voz dele, porque a voz dele vai te direcionar a lugares muito melhores que você pode alcançar sozinho. Receba isso em nome de Jesus. O segundo ponto está em Lucas capítulo 10, o verso 42. Diz assim o texto: entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Quando a gente fala de prioridade, entender o que é prioritário. Existem coisas que vêm até nós, que são importantes, legais, mas prioridade é aquilo que está no centro. E é interessante que Maria entendeu que existe uma coisa central na vida dela, importantíssima. O segundo ponto fala sobre isso: tenha prioridade, a prioridade certa, saber o que é prioridade na sua vida. Quando você não tem prioridade, você se perde no caminho,
Você pode colocar uma prioridade como uma meta. Eu vou seguir por aqui porque eu quero alcançar esse objetivo, eu quero alcançar esse propósito. E às vezes a gente se perde porque a gente não tem prioridade, a gente não consegue direcionar a nossa vida, aquilo que é importante. Existem muitas coisas que são legais demais, mas existem coisas que são fundamentais. Eu estou falando sobre isso. Maria entendeu que existe algo que era prioridade para ela, uma prioridade certa, e há um elogio da parte de Jesus nessa prioridade. Há um elogio de Jesus sobre aquilo que ela tem de atitude. Por isso eu falo, são atitudes que tocam o coração de Jesus, porque ele destaca isso como algo importante. Dentro da ética cristã, nós costumamos falar que aquilo que é eterno tem prioridade sobre aquilo que é temporal. Aquilo que permanecerá na eternidade é mais importante do que aquilo que é temporal. Assim como uma vida real é mais importante que uma vida potencial. E tem várias outras coisas assim que a gente pode falar aí sobre ética cristã, né? Por falar nisso, a gente vai ter uma formatura aqui do Instituto em agosto, não é isso, Amanda? Glória a Deus por isso, né? E tem outras pessoas aqui que fazem parte da turma. Aí, como uma sala vai estar vazia, a gente vai querer abrir algumas aulas que são mais esporádicas, né? Que vai durar um mês. Então a gente vai conseguir abrir alguns cursos, né? E eu quero abrir um curso de ética, que eu acho muito interessante a ética, para a gente formular e tomar decisões na vida. O que a ética ensina? Ética cristã, tá? Quando a gente fala ética cristã, para tomar algumas decisões na vida. É importante isso, né? E a ética fala que aquilo que é eterno é prioridade em cima daquilo que é temporal. O eterno demanda uma atenção maior. Às vezes a gente fica muito tendencioso a tentar dar uma qualidade de vida aqui, mas se esquece da qualidade de vida que vai vir depois. Nós somos tão temporais. E como eu me lembro da minha adolescência, quando eu tinha 9, 8, né, pré-adolescência, adolescência, e eu já vou fazer 52 anos. 52, olha que luta, gente. Passa rápido. Para você também passa rápido. E se a gente não conseguir trabalhar e ter a prioridade naquilo que é eterno, pode ser que isso aqui vai passar tão rápido e que depois a sua eternidade não vai ser tão boa assim. Então existem prioridades. É interessante que ela foi criticada por Marta, porque ela estava dando prioridade a estar sentada aos pés de Jesus. E é interessante que isso acontece muito. Eu já fui criticado pelas decisões que eu tomava de estar presente em cultos, na minha casa, familiares, pessoas que falaram assim: nossa, tu vai em culto um monte de vezes na semana. E naquele tempo, quando a gente falava que o domingo era do Senhor, era mesmo, era uma loucura. Eu me lembro que tinha escola bíblica de manhã, a gente saía em casa almoçar, escola bíblica já acabava 11, 11h30, em casa almoçar. À tarde tinha evangelismo no hospital, a gente ia para o hospital na juventude, orar por pessoas. Aí eu voltava para cá, tomava banho e ia para o culto de novo. Minha irmã falou assim: não basta não chega desse negócio de crente, entende? Então pessoas que não entendem aquilo que para nós é prioridade, para ela vai se tornar uma coisa ruim. Você já pode ter sido criticado, você já pode ter sido criticado, e tem gente que fala assim: nossa, tu é dizimista? Aí você diz assim: sou. Aí a pessoa diz assim: nossa, está dando dinheiro para pastor, está fazendo coisa ilógica. Uma vez eu vi uma história que o cara disse assim: quanto você ganha por mês? Tanto. Ele falou assim: cara, eu vejo, tu sempre na igreja, tu também é dizimista? Ele falou: sou. Ele falou assim: com o que você ganha aqui, você conseguiria hoje já ter uma Ferrari. Aí ele falou assim: você ganha a mesma coisa do que eu, cadê a tua Ferrari? Porque se você ganha a mesma coisa que eu e você não é dizimista, você já tinha que ter uma Ferrari. Mas olha a qualidade de vida, porque há prioridades. É aquilo que está como prioridade na nossa vida, as decisões que nós tomamos e os valores que nós temos. Marta então critica Maria, mas Jesus é aquele que a defende, diz assim: ela escolheu a boa parte. Eu sei que você pode ser criticado pelas decisões que você toma de servir ao Senhor, mas há alguém que defende aqueles que são seus, há alguém que coloca o limite para que o adversário chegue até nós, para que o mundo espiritual nos ataque, ou que pessoas nos firam, porque existe alguém que nos defende.
E Jesus está mostrando aqui que Maria, por ter escolhido a boa parte, Ele está a incentivando a continuar fazendo aquilo que era certo, era correto, que era buscar ao Senhor. Eu sei que você tem trabalho e tem momentos que você vai dar uma dedicada a esse trabalho, mas você não pode viver só em função disso. Você tem que entender que há prioridades na sua vida. A boa parte é aquilo que alimenta a tua alma, alimenta o teu espírito, te fortalece a servir a Deus e fazer as demais coisas. Eu não sei se foi John Piper, eu não sei quem foi o autor. Era um vídeo na realidade, ele citando, ele falando que tinha vezes que ele se sentia espiritualmente abalado e não conseguia ouvir ou perceber a presença de Deus em certos momentos na vida dele. Ele diz que para resolver certas coisas, ele parava, e ele procurava descansar e dormir até melhor. Ele falou assim: quando eu descansava meu corpo, eu conseguia ouvir melhor a voz de Deus e sentir a sua presença. E tem pessoas que às vezes espiritualmente estão abalados, porque elas não param para descansar e ouvir a voz do Senhor. Existe uma disciplina espiritual, tem um livro que fala sobre isso, e ele diz que existe o tempo de solitude. Não é solidão, solidão é estar sozinho. Solitude é quando você está sozinho de pessoas, mas com o Senhor, em solitude, ouvindo a sua voz. E como Deus fala conosco no momento de solitude, quando as vozes que nos atormentam, as vozes que tentam trazer sobre a nossa mente, você que tem TDAH, esse pensamento acelerado, eu sei que é difícil calar algumas vozes, porque você começa a pensar no negócio, já vem outro, no final, em 5 minutos já pensou umas 10, 15 coisas seguidas aí. Às vezes é difícil calar essa voz, por isso você não pode calar essa voz apenas em você mesmo, mas tem que escolher a presença certa de quem você vai estar, para que essas vozes sejam caladas e você ouça a voz de Deus. É prioridade. Você precisa entender que isso é prioritário na sua vida, em nome de Jesus. Jesus honra a Maria e a coloca por o colocar em primeiro lugar. Que o Senhor também te honre por você colocá-lo em primeiro lugar na sua vida, por você colocá-lo em prioridade. Eu sei que às vezes você está abrindo mão de coisas, sejam trabalhos, área financeira, para poder estar na presença do Senhor, que Ele traga multiplicação sobre o pouco que você vai fazer, para a glória do nome dEle, em nome de Jesus, amém? O outro texto está em João capítulo 11, verso 32, essa mesma Maria, que está agora triste e decepcionada, porque o seu irmão Lázaro morre, e ela acreditava, como Marta, que se Jesus estivesse presente, Lázaro não morreria. Ela sabia que Jesus podia fazer algo, e o texto de João capítulo 11 narra sobre isso. Diz assim: quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. A atitude dela, ainda que é uma atitude de dor, de desespero, é uma atitude também de reconhecimento, de grandeza, de soberania. Ela entendia a divindade de Jesus, que Ele tinha poder para curar o seu irmão. É óbvio que a gente sabe que um milagre ali maior aconteceu, quando Jesus mostra que Ele é Senhor também da vida e da morte, que Ele está sobre todas as coisas, e Lázaro ressuscita, a gente sabe disso. Mas é interessante que nesse percurso ela tem uma atitude de se manter aos pés de Jesus, manter o seu coração quebrantado. O terceiro ponto apresenta justamente isso, que mesmo em meio às dores, em momentos difíceis, ela mantém o seu coração quebrantado a Jesus, o seu coração quebrado diante do poder daquele, não quebrado somente pela dor, pela adversidade, mas quebrantado diante do Senhor. É interessante que ela chora, que ela sente a perda, e a atitude dela também influencia Jesus na sua humanidade, que chora a perda de Lázaro. Ele olha para aquela situação, ele tinha afinidade, mas eu entendo teologicamente que acima do relacionamento e da dor de perder um amigo, Jesus olha também a condição da humanidade que havia se afastado dele, e que estava agora diante dessa situação da morte.
Ele olha para a humanidade, ele chora, porque ele entende que o pecado foi aquilo que entrou no mundo e trouxe uma condição de morte à humanidade. E ele chora, mas é interessante também que ele não perde a perspectiva daquilo que era a missão dele. Ele não deixa de olhar para aquilo que era o propósito dele. E essa Maria que se coloca aos pés dele de forma quebrantada, é uma Maria que reconhece isso, que ele tinha esse poder de curar o seu irmão que estava enfermo. Mas Jesus quer apresentar algo maior. E quando a gente tem um coração quebrantado, quando a gente não se perde no meio da dor, dos medos, das circunstâncias adversas, no meio do luto, a gente não se perde, continua olhando para Deus, vendo quem Ele é, independente das circunstâncias que a gente está vivendo, a gente pode experimentar o milagre maior que virá depois. Às vezes na situação que a gente está esperando é um milagre e ele é importante, mas se você se mantém fiel, quebrantado, buscando a presença, você vai vivenciar coisas maiores que ele trará. Às vezes a gente vai desistindo e o inimigo traz isso sobre nossa mente. A gente começa a olhar para aquilo que é dor, que é dificuldade, nossas perdas. Por isso que a gente precisa aprender a trazer nossas perdas, nossas dores, dificuldades e colocá-las aos pés daquele que pode mudar essas circunstâncias. Levar aos pés, certo, a nossa dor e a nossa dificuldade é uma coisa fundamental para mudar e transformar a tua vida, para que você possa experimentar coisas maiores que virão, coisas maiores que Ele tem para nós. Ele pode curar, Ele pode ressuscitar, Ele pode não fazer nenhuma dessas coisas, mas Ele continua sendo o mesmo Deus sobre nossa vida. Jesus se move diante de um coração sincero. É interessante quantas vezes na Bíblia, pessoas que apresentam uma sinceridade diante do Senhor. O termo sincero é interessante, né? Eu não sei se você conhece. Geralmente ele é aplicado lá, existiam os artesãos, as pessoas que moldavam mármore, e eles faziam as esculturas, às vezes de homens, né? Imagina lá o busto de Platão, não sei se você já viu, né? Aquele busto, ele pensando, e quem talhou aquilo, às vezes tinham pessoas que elas não eram tão boas no que faziam, e na hora de talhar ela fazia um buraquinho maior no mármore. Aí o que ele fazia? Ele pegava a cera e colocava nesse buraco. Então ele tampava para poder vender e ter valor aquele monumento que ele fez. Só que quando estava no sol e esquentava muito, a cera derretia e evidenciava os buracos, né, daquela escultura. Então, uma escultura sem cera, sem máscara, sem efeitos para mostrar uma coisa que ela não é, foi aplicada ao ser humano, que nós também podemos ser sinceros, sem cera. Podemos apresentar para Deus quem nós somos. E é interessante que Marta está diante de um desafio, da perda de um irmão, e ela se coloca diante de Deus sem cera. Se o Senhor estivesse aqui, Ele não teria morrido. Mas Jesus mostra para ela que essa experiência dela, de dor, daria lugar a algo maior. Como será? Não sei. No caso dela, foi a ressurreição do irmão. No caso de alguns irmãos aqui, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei como Deus vai fazer, eu não sei como Deus vai agir. A gente recebe muitos pedidos de oração por irmãos que estão com parentes enfermos e que nós oramos e que a gente não conseguiu reter ou resolver aquilo e ter um milagre. Outros estão passando por tratamentos, outros estão numa perspectiva de um tratamento que virá. Nós não temos as respostas, mas nós temos o Deus que nós podemos chegar aos seus pés. Nós temos esse Deus que tem uma promessa de cuidado dos seus filhos. E se você se colocar diante dele sem cera, com sinceridade, você com certeza há de receber o cuidado e o conforto dele. Você há de receber a boa mão do Senhor te amparando, mas mantenha para isso o teu coração quebrantado, mantenha o teu coração nele, guardado nele. Maria não esconde a sua dor, ela levou a sua decepção, e ela recebeu do Senhor o cuidado que Ele quis fazer naquele tempo. Que Deus traga esse cuidado sobre a sua vida.
que Ele traga o milagre que você precisa, mas Ele traga a sua presença sobre você, em nome de Jesus, amém? O quarto e último ponto, aleluia. João capítulo 12, verso de número 3, a gente vai falar aqui de uma entrega de Maria, essa mesma Maria, e é interessante que aqui é um texto, é um contexto, é o texto posterior do João capítulo 11, aqui é João capítulo 12, Jesus está agora passando novamente por Betânia, uma outra circunstância, diferente daquela da morte de Lázaro. Ele está agora entrando em Betânia, caminhando para Jerusalém, e olha o ocorrido aqui, diz assim o texto: então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com um perfume de bálsamo. Maria tomou uma libra de bálsamo, né? Uma libra de bálsamo dá em torno de 300 denários. Um denário era um salário de um dia de uma pessoa. Então 300 denários dá praticamente um ano de trabalho, tirando os dias que não se trabalhava. A gente fazendo o cálculo aqui em cima do salário mínimo, daria em torno de R$20.481. Foi o perfume que ela decidiu jogar aos pés de Jesus. Eu não sei qual é o tipo de oferta que você entrega, o que você entrega para Deus. Eu não estou falando de dinheiro. O que você consegue entregar para Deus que tenha valor para você? Porque nossos valores são diferentes. Tem pessoas que acham que o dinheiro é um valor. Tem pessoas que a entregam e falam assim: o que eu tenho mais precioso é a minha família, eu quero entregar, é a minha vida. Mas a gente precisa aprender a priorizar uma entrega sem reservas. Não colocar reservas. Porque existem entregas que a gente faz, mas a gente tem a reserva. A gente deixa alguma coisa oculto, guardado. É igual visita lá em casa, né? A gente pega, tem aquele quarto que ninguém pode entrar. Aquele quarto que a gente diz assim: esse aqui não. Aí você fala: essa aqui é minha casa. Alguns falam que é falta de educação, né? Mostrar a casa para os outros. Mas a gente gosta, a gente é pobre mesmo, a gente quer apresentar. Aí a gente apresenta a casa. Aí diz aqui é a sala, olha a cozinha que eu fiz, o banheiro. Aí aqui é o meu quarto. Aí tem um outro quarto, esse aqui não. Aí esse aqui é o outro, né? Porque aquele é o da bagunça, a gente coloca as reservas. É interessante que o quarto da bagunça, aquele quarto que pode ser um arrumado, né, desarrumado, arrumado para você, porque ele tem as suas coisas. Às vezes aquele lugar é um lugar de reserva, é um lugar que ninguém pode mexer, né? Antigamente o cantinho do guerreiro, né? Onde a mulher não podia mexer naquilo que era do homem. Aqui é o meu jeito de ser, não mexe nisso aqui, é a nossa bagunça organizada. Está lá um monte de papel, mas você sabe onde eles estão, né? E é interessante que quando a gente está falando de priorizar uma entrega sem reservas, é permitir que o Senhor entre em todas as áreas, porque às vezes a gente faz isso, a gente coloca reservas. Deus, eu preciso que o Senhor resolva isso na minha vida, mas aí Ele começa a mexer em coisas que você acha assim: isso aqui era para ser por último, e Ele começa justamente por aquela que era uma reserva sua. E Maria está ensinando aqui para a gente uma entrega sem reserva. Ela entrega um nardo puro, de valor elevado. E às vezes a nossa escolha de servir a Deus tem que começar entregando tudo sem reservas. Quem sabe algumas coisas têm que acontecer na sua vida e você tem que entregar tudo sem reservas. Às vezes uma perda que aconteceu e você está guardando ela ainda. Uma perda de alguém que você amava e você ainda está guardando isso dentro de você. E às vezes você vai ter que entregar para o Senhor. Não quer dizer que você tem que esquecer, que não existe dor, mas você tem que colocar diante dele aí uma entrega sem reserva. Ela toma uma decisão de entregar tudo que ela tinha, valioso. Ela está depois de um tempo de dor, onde o seu irmão havia morrido, ressuscitado, a experiência traumática, porque Jesus poderia não ter ressuscitado Lázaro, a dor daquela situação toda, mas ela escolheu entregar.
E é interessante que nesse momento aqui, quando você olhar o contexto ali desse momento, diz que Jesus entrou em Betânia. O primeiro texto diz que Jesus entrou na cidade onde Lázaro, Maria, Marta moravam. O povoado. Mas aqui ele usa um termo. Ele usa o termo Betânia. Aqui ele enfatiza a cidade. E é interessante, porque o termo Betânia é casa de miséria. E parece uma contradição, porque naquele lugar, que é conhecido como a casa de miséria, uma mulher entrega uma oferta, que para nós hoje já é uma grande oferta, uma oferta enorme. Mas o lugar é lugar de miséria, porque era conhecido como a casa de miséria. Mas mesmo diante da nossa miséria, da nossa dor, das circunstâncias que a gente está vivendo, existe algo em nossa vida que a gente pode entregar ao Senhor, que a gente pode colocar diante dele, e que seja considerado como uma entrega grandiosa. Existem coisas que existem em você, que Deus depositou, que Ele espera que você entregue. Não apenas entregar no sentido de se desfazer, mas é entregar, colocando em suas mãos, colocando na mão dele, para que ele potencialize, para que ele multiplique. Mesmo na nossa miséria, nós podemos oferecer um sacrifício de louvor a Deus, de adoração. Pode ser que você tenha muitas coisas, bens, riquezas humanas, mas pode ser que você ainda esteja em miséria. Miséria pela circunstância que você vive, pelas perdas, por coisas que nunca deram certo, e que você precisa hoje colocar diante do Senhor. Existem perdas que elas estão doendo muito em você, que você vai ter que entregar ao Senhor. Pode ser que você esteja na condição de miséria emocional, espiritual, financeira, e que até isso você vai ter que colocar diante de Deus. Aquele perfume que era o símbolo da adoração, que ela derrama aos pés de Jesus de forma sincera, exalta e reconhece quem é Jesus, uma entrega ao Deus que havia se feito homem. Aquele Deus que estava naquele lugar está aqui hoje também. A cruz não o segurou, o sepulcro não deteve, porque a vida em Deus é muito mais poderosa do que a morte. A vida prevalece em Deus. Estamos num dia de ceia, onde quem sabe você chegou nesse mês aqui, na ceia do Senhor, em miséria, mas você pode depositar isso aos pés de Jesus. Você pode colocar diante dele e receber da parte dele honra, pode receber restauração, pode receber o milagre.